Fala galera, começando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre concorrência. Ela assusta muita gente quando se fala de Enem, concurso, vestibular ou coisas afins. Dependendo da vaga que se escolha, a concorrência pode atingir níveis alarmantes. Mas algumas coisas podem ser feitas para melhorar o desempenho de vocês, para que ao longo do tempo vocês consigam um melhor resultado e alcancem o objetivo que é a vaga pretendida por vocês. Vocês não podem desistir só porque teve algum revés. Por mais que seja difícil, é importante acreditar. Acreditar é fundamental. Não desistir a chave. Vocês precisam pensar que quando vocês conseguirem alcançar o objetivo de vocês, vocês vão ser profissionais melhores. Vocês vão ter passado por um processo de maturação, vocês vão ter passado por um processo de aperfeiçoamento, de melhora pessoal. E tem que ter em mente que ser realista não é ser acomodado. Vocês podem imaginar, meu concurso é muito concorrido, então eu vou desistir. Vocês têm que pensar que por uma coisa ser muito difícil não é desculpa para desistir. A segunda coisa é focar nos detalhes. Muita gente se prepara para estudar intensivamente, mas nem todo mundo para analisar os detalhes, para observar os detalhes passo a passo, seja de concurso ou seja de vestibular ou qualquer coisa que vocês forem fazer que envolva a seleção. Então vocês têm que se programar, pegar aquele conteúdo e separar ele. A gente já falou isso em outros momentos, então vocês têm que pensar o seguinte, que não dá para fazer um concurso de qualquer jeito. Então vocês perceberam que é difícil, perceberam que a concorrência é grande, perceberam que vai ter que estudar bastante. Não adianta ficar só estudando intensivamente, vocês têm que estudar com alguma estratégia, que alguma maneira possa trazer melhores resultados a partir dos detalhes. As pessoas não param para avaliar, por exemplo, o que os candidatos dos concursos anteriores fizeram, aqueles que conseguiram passar entre os primeiros colocados, o que eles fizeram para chegar onde eles chegaram. Algumas pessoas têm suas próprias maneiras de estudar, têm facilidade em algumas matérias ou facilidade em algum conteúdo específico, seja em leis ou seja, se for o caso do Enem, por exemplo, que é o que a gente mais está falando ultimamente nos vídeos, né? Então o Enem é um dos casos em que a pessoa tem que focar em alguns detalhes, mas ela não pode se dar o luxo de ser boa só em alguma área, né? Eu sou bom só em física, mas aí eu chego em humanas, em história, por exemplo, e não consigo me dar bem. Se for o caso de concurso, a pessoa também tem que estar atenta ao que o avaliador espera. Então tem que analisar a banca, quem são os membros da banca, que tipo de conteúdo eles esperam que vocês ofereçam. Por exemplo, se tem uma prova didática, se tem uma prova discursiva, isso tudo envolve um estudo do próprio concurso, que envolve o estudo do edital, que envolve o estudo detalhado do processo. Se é mais difícil, é lógico que vocês vão ter que se detalhar mais e vão ter que parar mais tempo para analisar as regras, não só o conteúdo propriamente. E aí vocês têm que pensar também o seguinte, quais fases têm mais peso? Por exemplo, o Enem tem 2 dias de prova, então vocês têm que analisar o seguinte, eu sou bom em conteúdo, eu sou bom em questões variadas, em conhecimentos gerais, eu sou bom em física, eu sou bom em química, mas aí chega na redação, o que acontece? O cara trava, né? Ele não está preparado para aquela situação, ele está menos preparado, então ele tem que pensar de que maneira ele vai equacionar tudo isso, de que maneira ele vai juntar as questões propriamente ditas de conhecimentos gerais e etc. com a redação depois. Que é o que muita gente não faz, as pessoas às vezes elas param para estudar o amplo e o conjunto, mas aí chega na hora o específico pega, né? Algum conteúdo que não estudou, alguma questão que é novidade, alguma coisa que ficou muito nebulosa porque ela não parou para dar atenção especial, e aí ela vai ter problema, ela vai ter dificuldade para encarar aquele conteúdo. Outra coisa que a gente pode dizer é o seguinte, as pessoas têm que ter uma visão diferente sobre onde elas querem morar, o que tipo de universidade elas querem fazer, ou que tipo de concurso elas querem fazer. Vamos tomar, por exemplo, o caso da FUVEST em São Paulo, que é muito concorrido, a chance de entrar é menor, dependendo do tanto que se estuda, a quantidade de tempo que se dedica à coisa. Então vocês precisam pensar que para passar na FUVEST existe uma quantidade de estudo muito maior. Por que então não pensar numa alternativa? Eu não consegui passar na FUVEST, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar achar uma alternativa que seja tão boa quanto, porque sair dos grandes centros é uma boa opção. Às vezes você faz uma graduação num lugar, mas você pode voltar no outro depois. E aí, complementando, existem muitos lugares bons para viver, muitos lugares bons para trabalhar, muitos lugares bons
para morar. Uma dica pessimista nesse caso é que nem sempre dá para contornar a concorrência, então vocês têm que pensar numa alternativa. E aí vocês podem voltar depois. No meu caso, por exemplo, eu fiz universidade no Mato Grosso do Sul, uma universidade excelente, com professores bons, e depois eu fiz mestrado lá também, agora fui fazer doutorado na USP. Então é uma questão de avaliação, é uma questão de complemento. Outra dica que eu daria para você é, para lidar com a concorrência, você pensar em se expor. E se expor é importante. Por quê? Porque você vai lidar com o novo, com o diferente, com o difícil, com aquilo que te provoca medo, com aquilo que te dá ansiedade, aquilo que faz com que você trave, com que você não consiga vencer seus desafios. Então, para você conseguir um melhor resultado, você tem que se expor para gerar resistência, para você poder avançar em relação àquilo que você objetiva. Não dá para viver na concha, ou como diria Platão, não dá para você viver na caverna. E aí você vai conseguir encontrar uma solução para que você vença os seus desafios, os seus medos, aquilo que te impede de avançar em relação à concorrência. Outra dica é você viver o que você estuda. Não dá para ficar como muita gente faz. Algumas pessoas elas decoram, elas se planejam para ter um estudo intensivo, mas ela não vive aquilo que ela estuda. Essas pessoas meio que colocam as informações em caixas e depois que elas usam, elas jogam fora ou elas descartam. E aí essas pessoas não usam a imaginação, elas deixam a imaginação de lado, o que é muito empobrecedor. A pessoa não consegue visualizar aquilo que ela está estudando. Muitas vezes isso acontece por pressa, então não dá para deixar para a última hora. Ou mesmo para a pessoa não ter interesse por aquilo que ela estuda, um determinado conteúdo, determinada matéria que ela não gosta, e aí ela deixa de lado e ela não consegue desenvolver, ela não consegue visualizar. Algumas pessoas, por exemplo, têm dificuldade com matemática, elas não conseguem visualizar aquele conteúdo. Para que eu estou estudando aquilo? O que eu vou fazer com aquilo na vida? E aí quando chega a hora de usar aquilo em um concurso ou na hora do Enem, isso fica muito difícil, porque a pessoa não consegue visualizar, ela não consegue criar nada que ela possa inserir aquele conteúdo. Então tentar visualizar aquele conteúdo no dia a dia, colocar ele de maneira prática na vida é muito importante. Claro que alguns conhecimentos não tem como fazer isso de maneira prática, não tem como usar conhecimento de sociologia de maneira prática, a não ser que eu faça um movimento social. Mas na questão de conteúdo, de estudar o conteúdo, de avaliar o que a sociedade, a maneira como a sociedade se organiza, nem sempre isso é possível na prática. História é outro exemplo, filosofia também, então não dá para ter também fixo a ideia da prática. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês têm que visualizar aquilo lá. De que maneira eu me coloco naquela situação, de que maneira eu me coloco em determinadas situações que fazem com que eu entenda o processo, entenda a história, entenda a física, entenda a filosofia e de que maneira aquilo faz algum sentido para mim. Isso porque quando as pessoas decoram, elas simplesmente se programam para estudar de maneira automática, elas deixam muito a desejar em relação à criatividade, a maneira de lidar com as situações diferentes também e de achar soluções. E aí elas travam em questões fundamentais e acabam se desinteressando. No final, a gente tem que lembrar que a gente não faz só o que a gente gosta. Eu falo isso para os meus alunos o tempo todo. No meu caso, que sou professor de história, eu falo para os meus alunos a respeito de história do Brasil. Daí os alunos dizem, meu Deus, que coisa chata. Daí eu digo, mas a gente não pode estudar só o que a gente gosta. Então pensem que aquilo que vocês estão estudando tem que fazer um sentido. Se fez um sentido, que é a dica anterior, vocês vão conseguir se inserir naquilo. Se vocês se inserirem, fica mais fácil. E quando fica mais fácil, vocês entendem, fica menos chato. Bom, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, compartilhar e comentar. É isso. Um abraço. Tchau.